Dá pra gente começar do começo e contar um pouco da tua história. Eu sei que tu já falou isso inúmeras vezes, né? Às vezes é um saco de ter que ficar repetindo. Mas eu acho que pro grande público, assim... quando fui estudar pra essa entrevista, eu fiquei bastante impressionada de ter o começo na igreja, né? A tua família evangélica e você cantar e perceberam que você tinha o talento. Dá pra dividir com a gente isso? Sim, eu sou evangélica desde criança, né? Alguns tempos menos atuante, outros mais, agora total. Mas, assim, quando eu realmente... Foi a primeira vez que eu percebi que eu cantava bem, foi realmente uma irmã da igreja que me falou. Mas na minha igreja, a gente não se apresenta, né? É muito tradicional, chama Congregação Cristã no Brasil. Então, não existe uma apresentação no palco, né? Todos cantam uníssono no mesmo lugar. Mas foi lá, sim, o primeiro elogio que eu recebi, porque era lá onde eu cantava, né? Então, na hora Você cantava dos hinos, louvor. Isso, na hora dos hinos, não em destaque, não no palco da igreja, mas no meu lugar foi uma irmã que estava do lado que falou assim: irmã, você canta muito bonito. Eu fui para casa, juro, foi ali que me acendeu. Eu falei, nossa, eu canto bem, assim, a ponto de chamar a atenção de outras pessoas. Então foi ali, sim, que eu tive, assim, meu primeiro start, assim, de que, tipo, nossa, eu acho que... E minha mãe disse que tinha um sonho, né, de ser cantora, né, mas por conta, assim, da família dela, da igreja, o tempo passou e ela teve filhos muito novos, cinco filhos, né, ela teve. E aí, ela não concretizou esse sonho, mas através de mim, ela disse que ela... se fez, assim. Ela te pressionou? Então... Te pressionou no bom sentido ou te pressionou no mau sentido? Ela estava junto contigo, enfim, ela te colocava naturalmente uma pressão, né? Aquela história de os pais, né? Daqui a pouco não conseguirem alguma coisa e colocar em cima dos filhos, isso, né? Não, foi muito assim, natural que as coisas foram entrando na minha vida, muito intuitivo, né? Tipo, eu gostava muito de reunir as pessoas e cantar na minha escola. E aí... foi ali que eu recebi um convite para participar de um grupo, e quando eu ia trazendo para minha mãe, ela sempre apoiou, foi muito fofa, sempre falou, tá bom, que legal. E aí eu mostrava os sons, ela, que bonita essa mensagem, que legal. Mas ela disse depois de um bom tempo que ela orava para eu sair do grupo RZO. Pra tu fazer carreira. Não, e RZO. E quando ela é chamada, você me corrige se eu estiver errado, ela não é que desdenha, mas ela não se liga não sei se você tinha dimensão da importância. E uma amiga te avisa, meu Deus! O RZO é abaixo de Racionais. Só pra quem não conhece, exatamente, é um grupo de rap muito importante que a Negrali era vocalista. Conta, Negrali. Quando eu cantava com esse grupo, antes mesmo do RZO, eu tive uma oportunidade de fazer alguns shows, e no último que eu decidi que eu não faria mais, porque a gente acabava cantando só pro DJ, eu ficava doente, a gente andava demais na madrugada, não tinha dinheiro, não tinha transporte, nada. Aí eu falei, gente, eu vou ter que sair, não tá dando e tal. Aí nesse último show, o RZO estava, me viu cantar e me deu um contato. O DJ foi lá me entregar o telefone, dizendo que tinha uma música, que... O Elião, né, que era o líder do grupo, queria muito que tivesse uma voz feminina e gostaram da minha voz e tal. Só que eu fiquei com aquele telefone de um ano, virou o ano, né? Eu tinha 15 anos que eu tava nesse grupo, então virou o ano e eu não liguei. E aí a minha amiga, quando eu comentei com ela, falei, Adri, olha, tem um contato aqui, um grupo me chamou, porque eu não conhecia muito, né? Eu fui assim, entrei no rap porque o rap me convidou. Tava na sala de aula cantando Whitney Houston, Bromation lá, eu adorava cantar. Meu amigo falou, olha, tô sem back vocal, vem aqui. Falei, tá bom. Eu fui. Então, eu não conhecia os grupos, né? A não ser Marcelo D2, antes do Marcelo D2 era Planet Hemp. Quem tava mais na mídia, sabe? Eu conhecia. E o Racionais, porque meus irmãos ouviam. E aí, essa amiga, quando ela viu, falou assim, RZO, você tá maluca? Eu falei, agora, porque ela tinha telefone, eu não tinha na casa dela. Então, eu liguei da casa dela pro telefone que era o celular do DJ. Olha, já tinha celular, gente, não sou tão velha assim. E aí, ele foi me buscar lá na Brasilândia. Eu lembro que ele tinha um Escort, se não me engano, era amarelo. Ele me buscou com aquele carro, aquele Escort amarelo. Se não era amarelo ou era vermelho, não lembro. Pra ir lá conhecer os caras e tal. E a princípio era pra eu gravar uma música chamada Paz Interior, foi minha primeira gravação.
que eu canto nos meus shows até hoje, inclusive em Porto Alegre, amanhã tô lá e vai ter Paz Interior. Aí... E aí as coisas aconteceram. RZO Fica à vontade, pode concluir. Explodiu você e o talento. Sim, aí eu fui indo lá ensaiar, eu ia a pé da Brasilândia até Pirituba para ensaiar todos os dias, porque o Elião era um cara assim muito que gostava de disciplina, sabe? Ele era muito disciplinado, assim, muito estudioso com a música. E aí, através dele, eu conheci muitas referências musicais, de A a Z. O Elião não era só rap, não, ele trazia muitas referências. Cássia Eller, eu conheci por causa do Elião. Então foi com a minha dedicação dele ver que, tipo, nossa, essa menina quer mesmo, olha, ela vem, ela é disciplinada, que eles me introduziram no show. Aí eu virei a backing vocal e mudou a minha vida, a minha história a partir daí. Li, eu queria voltar um pouquinho ali na tua relação com a igreja evangélica, que eu acho isso muito rico e muito legal no momento que a gente está vivendo hoje, né, Kelly? Abordar isso, porque eu fiz essa pergunta até pro Tom Veloso esses dias. Porque o Caetano incluiu uma música. Isso, e eu acho que eu não expressei muito bem o que eu queria dizer, acho que o Tom Veloso até ficou meio chateado comigo. Assim, o que eu queria dizer era o seguinte: vocês, artistas, em determinado momento passam a acessar uma elite intelectual, uma elite cultural. E o que eu queria perguntar pro Tom era isso, assim, em alguma medida essa elite intelectual e cultural, não todos, é evidente, mas uma boa parte delas manifesta com frequência um certo desprezo, me parece, pelos evangélicos, especialmente dessas novas igrejas evangélicas, que são as neopentecostais e tal. E aí, Negrali, eu acho muito rico quando alguém que tem acesso, que faz parte, de alguma forma, dessa elite cultural e intelectual, porque tu é uma artista de muito sucesso nacional. Acho que a Negrali é a primeira mulher a assinar, a primeira mulher rapper a assinar com uma grande gravadora, né, Kelly? Então não é pouca coisa, né? Pelo contrário. Eu queria saber como é que tu enxergas isso, essa relação de determinada classe da sociedade com os evangélicos, que às vezes parece uma coisa meio menosprezando, enfim, e tu, de alguma forma, tá no meio deles também. Eu queria que tu falasse sobre isso. Fala o que tu quiser. Eu acho maravilhoso você levantar esse ponto, né? Acho muito importante a gente discutir sobre isso, sobre não colocar as pessoas no mesmo lugar, né? A gente que luta tanto por isso, para não colocar tudo como se fosse um nicho só. Nós somos diferentes, nós pensamos diferente, né? Todas as pessoas, tanto pessoas pretas, pessoas nordestinas, pessoas evangélicas, pessoas do candomblé, do espírita, do católico, todo mundo tem a sua particularidade, né? E eu acho isso muito interessante porque eu sempre falei assim, né, para as pessoas que eu posso discutir, que eu tenho a oportunidade de discutir, né, que são os meus amigos, pessoas que estão próximas de mim, e eu falo assim, gente, pensa bem, nós, crentes evangélicos que acreditamos em céu e inferno, diabo e Deus, então a gente acredita que tem um inimigo que fica ali cutucando pro mal, né, para fazer as pessoas fazerem mal, para fazer as pessoas tomarem péssimas decisões, para serem maus, para serem mentirosos. Então pensa que plano maravilhoso seria usar de pessoas dentro da igreja evangélica para dar mau exemplo, para poder afastar as pessoas de conhecerem a parte boa, né, que é a palavra de Deus, que os ensinamentos, que é de não julgar, que é de ser manso, de ser humilde, de evitar briga, de viver na paz, de fazer o que é certo, o que está dentro da lei, o que é lícito. É isso que, na verdade, a gente aprende, e isso que é o certo. A gente aprende, eu tive esse exemplo da minha casa. Minha mãe tem 74 anos, 76, eu acho, meu Deus, perdi na conta. E ela é uma mulher, assim, muito aberta, muito inteligente, muito amorosa. Eu tenho um primo homossexual e minha mãe foi a primeira pessoa que ele contou. Então, já pode saber de como é que eu fui criada, a gente ter uma ideia de como que eu fui criada, com uma pessoa que não julga, uma pessoa que ama as pessoas, independente. Quer dizer, eu não sou perfeita, mas é isso que eu busco.
para minha vida, é o exemplo que Jesus deixou, porque eu acredito em Jesus, eu acredito na Bíblia. Ou seja, tem tipos de preconceito, né? Porque a tua visão é de que o mundo é diferente, as pessoas são diferentes. Então tu sente alguma coisa quando tu chegou a usar a palavra crente. No mundo musical e artístico, é um problema ser crente? Não é um problema, mas assim, tem pessoas que questionam, né? Olham torto. Eu me batizei o ano passado, em setembro, no dia 7 de setembro. Foi uma data muito especial para mim. Eu já vim me aproximando cada vez mais da igreja já faz uns 3 anos. Então, eu mergulhei nesse universo, me faz muito bem. Eu pedi a Deus um sinal e eu ouvia uma voz como eu nunca tinha ouvido antes, que parecia física, me dizendo que era isso que queria, que eu já estava pronta. Então, me batizei no dia 7 de setembro, minha vida mudou completamente, o meu ser, assim, eu achava que entrar para a igreja, me batizar, eu ia perder a liberdade. Quem me dera saber antes que não, eu ganhei a liberdade quando isso aconteceu. E eu lembro que saiu no portal do Léo Dias e ele falou, Negrali foi batizada numa igreja que dizem que é uma seita, que mulheres não pregam, que não sei o quê. Que barbaridade. Ele me perguntou por DM, é verdade? Eu falei, você se batizou? Sim. Aí, só que a notícia saiu assim, dessa forma. E aí as pessoas, perdemos mais uma, putz, aí já era, agora não sei o que lá, agora mais uma que não sei o que, será que vai virar bolsominion também? E não sei o que lá, porque eles colocam, né, numa caixinha. Todo crente bolsominion, gente, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Religião com política, e que triste que isso tenha, num certo momento, se misturado e parecido que, né, ficou ali unido. Mas que bom você ter falado da caixinha ali, porque a gente tem um raciocínio curto, superficial, de imaginar, como disse o PG, que artista é progressista ou é de esquerda, então não cabe da caixinha do crente do evangélico. E aí, conversa com a sua música que estava na novela, com a Sol, né, com a personagem da nossa gaúcha, Cheryl Menezes, com Vai na Fé, um sucesso estrondoso, mostrando em horário nobre que, cara, é uma pessoa que tem uma religião e que também canta, no caso era funk, né, e tá tudo certo. Então, quebrar essas caixinhas, como tu diz, não é nada novo. Esse é o mundo, esse é o Brasil, essa é a sociedade. Tá tudo certo, porque todas as pessoas que têm suas religiões têm suas profissões, então tá tudo... Tem pessoas de todos os estilos, em todos os lugares. E aí, quando saiu essa notícia, as pessoas acharam que eu ia abandonar minha carreira, que eu ia mudar o meu discurso, eles se enganaram, porque daí eu vim em novembro com a música Black Money, e aí esse ano, início do ano, eu vim com a música Fake. Então eu tô mais politizada, então eu posso afirmar, Deus gosta de rap. Ah, que sensacional. Trabalhou em mim de uma forma, me deu uma liberdade, de uma forma, assim, tem cuidado tão próximo de mim, desse disco, de cada letra, de cada palavra. Eu vou lançar esse disco dia 30 e foi feito de um jeito, gente, é que eu não tenho tempo aqui para falar para vocês o que aconteceu e como esse disco ficou pronto e como ele é, do jeito que ele é, as mensagens que ele tem, é um manifesto em forma de música. Então, não, a Crente Li, como já me apelidaram de uma forma Crente Li pejorativa no passado, veio com tudo e mais rapper do que nunca, do que nem como quando eu era ali no RZO. E muitos estão comentando também, Negrali do Velho Testamento voltou. Oli, sensacional. Que nunca saiu. Sensacional. Só agora tá tendo coragem de colocar pra fora com a experiência que adquiriu. Uma das características do rap é pegar o que está acontecendo no mundo e transformar isso numa poesia que é musicada, né? Enfim, né? As angústias, né? Não só angústias, obviamente, pode ter amor, pode ter o que quiser. A música é livre, mas é uma característica do rap. O rap consegue fazer isso muito bem. E a o teu single Fake, por exemplo, ele tem uma parte que diz o seguinte: tô cansada dessas festas chiques, fakes, esses cliques, esses likes, esses hates. Se o chilique tá no feed, é clickbait. Se for VIP, vai sair na first page. Longe da tela, onde nem sempre a vida é bela. O que é meu, quem sou eu, essa foto não revela. Fake, tô cansado desse mundo fake. Eu vou desligar as minhas redes. Não tá fazendo bem pra minha mente. Ou seja, essa é uma dor de todo mundo hoje, né? É uma dor de todo mundo, né? Todo mundo tá angustiado, Negrali, com as redes, com o que isso impõe, enfim.
tu decidiu colocar pra fora em forma de música. Pra ti, como artista, é mais fácil, né? Mas enfim, onde que bateu? Onde que bateu mal primeiro pra depois ser transformado em arte? Eu saí das redes sociais por um tempinho, né? Lógico, por quanto tempo o meu trabalho permitiu, porque eu trabalho com isso, né? Eu preciso das redes sociais. Eu lembro que foi 2 semanas, porque eu tive uma crise de ansiedade. Eu tive essa crise de ansiedade depois de uma conversa com uma pessoa que nem terapia eu fui descobrir que era tóxica, que não era legal. Então a conversa com ela e deu esse gatilho, mas junto também veio as redes sociais, essa cobrança, né, que a gente tem da gente mesmo, porque as pessoas colocam, né, uma expectativa e a gente quer superar isso, a gente quer fazer o que, como manda o figurino, né, tipo, como a sociedade ali coloca que a gente tem que ser, números, um monte, tanta preocupação na minha cabeça que eu falei, cara, eu não tô conseguindo fazer mais nem 1/3 disso que estão cobrando, que estão falando que tem que fazer, e agora? Então eu me vi ali de um jeito assim, angustiante, assim. E aí eu fiquei muito mal. Depois eu, né, com a terapia, inclusive eu quero me dar um beijo para minha terapeuta, Cleo, que tem me ajudado muito a superar toda essa vida, essa responsabilidade que é ser o que eu sou, né? A Negrali, né? Não é fácil. Então, foi a partir disso daí que eu falei, eu preciso falar sobre isso. É uma coisa que acho que tá todo mundo sentindo, mas nem todo mundo tem a possibilidade, a oportunidade de falar. E eu tenho, né? Eu sou porta-voz, então eu vou aproveitar o meu dom. E tem muita coisa sendo falada no meu disco, não é só fake, tem história. Tem coisas assim, pegando fundo, cutucando fundo, que as pessoas vão se perguntar e vão se questionar e vão começar a entender também sobre esse lance, né, de tipo, ela é evangélica, e aí? Mas o que ela... E agora? Agora vocês vão ver do que uma evangélica... Isso deve ser muito legal ter esse dom, né? A angústia tá ali, é transformar num disco. Palavra, num disco, né? Não é 3, 4 minutos de uma música, é um disco inteiro sobre uma... Por isso que eu acho legal o álbum, né? O álbum é tipo um álbum de fotos lá, né? Tipo assim, tá ali, aquele momento era isso aqui, olha aqui como é que era. Saudade de álbum, viu, Negrali? Saudade de álbum. Que bom que tu lança álbum. O nome do álbum é O Silêncio que Grita. Negrali, e tem um ponto que acho que não tem como a gente não abordar. Não faz muito, a Negrali denunciou uma situação num episódio que ela viu numa loja de trajes acho que era aluguel de roupa para debutante, né, Li? Se não me engano. Tava com a filha dela, entrou nessa loja e aí as pessoas não a atendiam. E aí chegava outro cliente, atendia um outro cliente, deixava a Negrali esperando, e aí diziam, daqui a pouquinho eu te atendo, e atendia mais um. E aí tu foi te dar conta, eu acho que um pouco depois, né, ali, que era um episódio de racismo, né, que estavam, não sei o que estavam achando ali, mas era uma loja de trajes formais, imagino aluguéis caros, e aí de alguma forma eu acho que estavam entendendo que tu não merecia ser atendido como os outros que estavam entrando ali. Como é que esse tipo de situação impacta na tua vida pessoal e profissional, né? Certamente ela faz tu fazer boas letras, imagino, né? Embora sejam situações tristes. Sim, impacta bastante e não precisa acontecer comigo necessariamente, né? Fisicamente, diretamente comigo. E eu já tentei fugir disso por um bom tempo na minha vida. E porque se você não se cuida, se você não tem autoestima, se você não faz terapia, se você não se fortifica espiritualmente, você acaba sucumbindo, sabe? Você acaba ficando triste. Eu não costumo fazer o que eu fiz, que nem eu fiz aquele dia, que é relatar na internet. Já aconteceu muitos casos comigo, mas naquele dia eu estava com 2 adolescentes, que é a minha filha e minha sobrinha, fora o meu filho de 7 aninhos. E aí elas que falaram assim, tia Li, a minha sobrinha, você tem que falar, mãe, você precisa falar. Aí, com a pressão delas, tá bom. Aí eu liguei o celular e falei. Mas eu não falava e não costumo falar exatamente por conta do que as pessoas depois têm. É lógico, é óbvio, tem opiniões diferentes, tem sempre alguém que vai te colocar para baixo, que vai questionar você, que vai, tipo,
sabe, desacreditar da sua história, que vai te chamar dizer de que é mimimi. que vai te chamar de mimimi. Aí então você fica com tanta preguiça e fala, eu não vou falar. Mas dessa vez eu fui incentivada por 2 adolescentes de 15 anos, eu achei, sabe, simbólico ali ia ter acontecido na frente delas. 2 meninas que têm realidades diferentes, exatamente porque eu e a mãe da minha sobrinha, a gente batalhou para que elas pudessem ter diferentes oportunidades e poder pensar e ter aquela lei da atração, atrair de forma diferente, exatamente por viver coisas e ver coisas de forma diferente do que a gente viu e viveu. Então ali eu não podia não colocar para fora. Então eu coloquei, depois eu fiquei com um pouco de dó da loja, um pouco de mais. eu me questionei, tipo assim, ai meu Deus, será que isso é racismo mesmo? Porque estão falando que não nada a ver, que tudo é racismo. Será que isso realmente é racismo? E racismo estrutural. Nem todo mundo que tem, né, uma atitude racista, ela se enxerga como racista ou quis fazer isso, né? As pessoas, eu sou uma pessoa que posso sim, e com certeza já fiz atos racistas sem perceber, sem querer fazer isso, mas é porque tá incutido dentro da nossa sociedade, é estrutural, as pessoas não percebem o porquê estão agindo, por que enxergam aquelas pessoas diferentes, por que ela não me atendeu, por que ela não deu essa importância, porque ela pensou, bom, essa pessoa tem a aparência de que é uma pessoa que tudo bem se eu não atender agora eu não posso deixar essa daqui, porque essa aqui tem uma aparência, um estilo de pessoas que se eu não atender, meu Deus, só aquela surpresa, se enganou, né? Eu sou uma pessoa influente, uma artista, e ela não me reconheceu na hora. Provavelmente, se tivesse reconhecido, não teria feito isso, porque existe sim, a gente por ser artista e andar em lugares diferentes, acaba que a gente tem um pouquinho mais só de blindagem, né? Um pouquinho, a gente acaba sendo aquele racismo velado algumas vezes, mas nem sempre, às vezes é escancarado mesmo. Então é isso, me impacta bastante, eu fico triste ainda, tipo assim, por mais que hoje eu sou essa porta-voz, essa pessoa que, né, aparenta ser forte, guerreira, que fala, que é a rapper, que escreve letras, mas eu sou delicada, eu sou feminina, eu sou mãe, eu sou frágil, eu tenho meus momentos de fragilidade, eu sou humana, porque as pessoas gostam de colocar pretos também nessa posição de tipo de guerreiro, de fortes. Olha o que eles aguentaram, o que eles aguentam. Estou imaginando eu no lugar deles, se ele, nossa, pra dor. Eu não tive filho natural, parto natural, porque eu tenho dor, ficar falando que, né, mulheres às vezes sofrem lá no hospital, mulheres pretas, porque acreditam que elas aguentam mais a dor, não tem nada a ver. Então, por colocar a gente nesse lugar, acredita que a gente pode suportar um pouco mais, e não é isso, a gente não é forte o tempo todo. Então essas coisas ainda me entristecem, mas eu aprendi, né, com o tempo a superar, a usar isso como uma ferramenta, como instrumento, usar a minha voz, que é o meu instrumento também, para poder colocar para fora e representar essas pessoas oprimidas, essas pessoas que ainda ficam tristes, que sofrem isso diariamente. Então eu tô aqui para isso. Oli, preparadíssima. Obrigada por essa resposta, porque acho que é realmente assim pra gente pensar e refletir, como tu disseste, de uma situação que acontece no Brasil, e muitas vezes a gente sequer se dá conta, a gente branco, né, de que isso faz parte de uma estrutura que perpetua esse racismo. E eu queria também te perguntar, pra gente poder ir para o convite para o show, né? Mas antes, eu ouvi... Bom, todo mundo conhece, acho que deve ter aqui a música do Charlie Brown, que acho que aí você fura a bolha, um termo que a gente usa muito, né? Sai não sai do rap, né? Porque permanece no rap, mas chega ao grande público. E o que eu te ouvi falar sobre isso é que não era para ser essa música, Potter. Chamaram ela para gravar uma outra coisa. O que para mim também conversa com aquilo que você disse. Era o último show, você disse que não ia mais, aí tava o cara do RZO. Quer dizer, sua vida é pontuada por esses episódios incríveis, né? Lindos. Você é iluminada, abençoada. Vem alguém e diz, não, peraí, ela não vai cantar essa, ela vai cantar essa aqui. Conta pra gente essa história da música que a gente tá ouvindo agora, não é sério.
Então, eu recebi uma fita. Nossa. É cassete, né? Que chama. Os jovens não sabem o que é. Começamos assim. Os jovens não sabem o que é uma fita cassete. Pois é, eu recebi essa fita e o Chorão falou assim, Li, ele chamou o RZO para cantar no disco dele, né? Só que o RZO tinha muitas pessoas fazendo parte da família RZO, muitos manos. E aí, nessa música que ele fez com o RZO, ficou tanto mano que ele falou assim, Li, não te cabe. Tem muita gente cantando, mas eu quero muito que você participe, então eu pensei de você fazendo uma participação numa outra música comigo. Tudo bem? Eu falei, claro, com certeza. Então tá aqui a fita, a música tá aqui, que era um rap, era uma rima, um rap com rima e tal. Não lembro se tinha refrão. Aí eu levei essa fita, ouvi esse rap, mas não me vinha inspiração. Eu não conseguia, travei. De verdade, eu falei, gente, e agora? Eu não consigo escrever nada pra isso, pra essa música, e agora? E a música continuou rolando. Ela ficou em silêncio por um tempo, e depois eu esqueci no negócio lá, que até esqueci, rádio, toca-fitas. Eu esqueci do toca-fitas, o negócio foi rolando, daqui a pouco começou outra música, com um reggae. Eu falei, caralho, nossa, que música legal. Nossa, eu adorei o ritmo que falava. E aí no final tinha o solo de guitarra. Aí eu falei, gente, essa música me inspirou. Aí eu falei, nossa, quanta coisa eu não queria falar sobre esse tema, meu Deus. Aí eu aproveitei aquele finalzinho e escrevi. O que eu consigo ver é só um terço do problema, o que é o sistema que tem que ir escrevendo. Aí terminei, falei, nossa, que linda, nossa, ficou da hora. E já fui me imaginando as pessoas ouvindo, cantando nos shows e tal. E aí eu levei o dia que estava marcado para ir pro estúdio, falaram, pode vir, tá, tô indo. Fui lá no estúdio do Rick Bonadil. Cheguei lá, e aí, você escreveu? Eu falei, escrevi, mas não naquela música. Aí ele, como assim? Eu não consegui escrever naquela música, não sei, não me inspirou. Daí a fita começou a tocar uma música, um reggae, fala dos jovens. E aí eu escrevi no finalzinho em cima do solo de guitarra. Ele, não é sério, tava na fita? Aí eu falei, tava, ou seja, ele nem achou que tava. Por isso que eu falei que ficava em silêncio a fita primeiro, pra depois tocar no sério. Acho que gravar em cima, né, que tinha essa coisa da gente gravar. Isso, gravar em cima. Usar a mesma fita pra gravar. Aí eu falei assim, ele, poxa, mas essa música já tá toda fechada, porque a gente mixa, masteriza, acabou, né, ficar voltando dá trabalho. Aí ele pegou e falou, mas, poxa, deixa eu ouvir, vai, o que você fez. Eu comecei a cantar pra ele, terminou, ele olhou pra baixo, respirou um pouco e falou, vamos abrir a música de novo. Aí eu cantei com ele, gravei lá, ele entrou dentro do estúdio pra me dar uma ideia ali no final, né? Deixa ele... eu repeti o refrão dele, deixa ele repetir o refrão, canta só, beijo na... Não, é sério. Deixa... Aí ficou só um pedacinho, não ficou o refrão dobrado, enfim. Aí, conclusão, aquela música, aquele rap que eu não gravei, a gravadora não aprovou e não entrou pro disco. Então... Você ia ficar de fora. O nome disso é Sexto Sentido. É a coragem da menina, eu sempre falo. Eu gosto de resgatar a menina em mim. A Liliane, adolescente, jovem, 20 e poucos anos, ela não temia nada, ela ainda estava iniciando a sua vida, ela não tinha aquela preocupação que hoje a Liliane de 45 anos já sabe das provas, tudo que existe, tudo que as dificuldades. Essa menina não fazia ideia, então ela só falava, ela só tomava a decisão e falava, olha, eu fiz essa música, eu fiz a outra não, olha, que ficou bonito, acho que vou levar lá pra ele. Então, isso era aquela coragem, aquela coisa de ser destemida, sabe? Que nós jovens, os jovens sempre foram os responsáveis pelas revoluções, né? Por revolucionar. Então, eu sempre gosto de resgatar essa menina. Eu acho que agora eu tô resgatando ela mais do que nunca, porque eu tô com essa coragem, viu? De falar o que eu quero, do que eu penso.
A Negrali estará com essa coragem amanhã aqui em Porto Alegre. Tem um festival chamado Palco Giratório. Ele acontece do dia 20 de maio, amanhã. Começa com a Negrali, né? E vai até o dia 8 de junho. É um monte de coisa. São 64 sessões apresentadas por 52 grupos artísticos de tudo. Tem teatro, tem música. E a Negrali vai até amanhã às 8 horas da noite no Teatro Simões Lopes Neto, que é o palco principal do multipalco Eva Soa, Fernando Ladinho, do Teatro São Pedro. E os ingressos estão no site do Sesc, sesc-rs.com.br/palco giratório. Vou repetir, sesc-rs.com.br/palco giratório. Amanhã tem Negrali em Porto Alegre. Você mexeu com a nossa audiência, desculpa, Negrali. Baixa o BG pra nós. Quando você cantou, não é sério, porque aí a nossa audiência da Gaúcha, né, tem um público mais velho. E aí eu preciso fazer o que eu peço desculpas, como a gente pede sempre. São 10h48, né? 10h48 é uma violência pedir para o artista cantar, né? Perguntaram se você não faz um trechinho aí, né, da música. Do que quiser, na verdade, né? Mas o pessoal, a audiência se mexeu no coração com Não É Sério, com aquele trechinho específico, mas também pode cantar o que quiser, como disse o Potter, né? Não, o público mandou, eu vou cantar. O que eu consigo ver é só um terço do problema. É o sistema que tem que mudar. Não se pode parar de lutar, senão não muda. A juventude tem que estar afim, tem que se unir. O abuso do trabalho infantil, a ignorância faz diminuir a esperança. Na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério, não é sério. Então deixe ele viver. É o que liga. Cara, vamos embora. Hoje não tem mais o que fazer. Negrali, obrigado. Boa viagem para Porto Alegre. Muito obrigado por esse presente de uma entrevista inteira e com esse final. Obrigado pelo carinho. Beijo, Negrali. Obrigada. Gente, Porto Alegre, tô aí amanhã.